Olá, seja muito bem-vindo a este refúgio de paz onde a beleza da imperfeição se revela ao entendermos que o universo não é simétrico, e isso salvou a existência. Você sabia que se a natureza fosse perfeitamente equilibrada e seguisse regras de espelhamento absoluto, nenhum único átomo do seu corpo poderia existir hoje? Imagine que, no primeiro suspiro do tempo, uma guerra invisível entre luz e sombras gêmeas ameaçou apagar toda a matéria antes mesmo de a primeira estrela nascer. Como é possível que a realidade tenha escolhido um lado, permitindo que o caos desse lugar à vida, em vez de um vazio eterno? Nesta noite, vamos entender o conceito de bariogênese, mergulhando nos estudos que tentam explicar por que o silêncio absoluto não venceu. Vamos percorrer o instante em que a simetria se quebrou e vamos imaginar o nascimento de tudo o que é sólido a partir de um desequilíbrio profundo. Vamos sentir como essa imperfeição fundamental moldou o nosso passado e ainda dita o destino final de todas as galáxias. Mas antes de continuarmos, preciso da sua ajuda. Deixe o seu like agora, se inscreva para não perder mais vídeos e compartilhe esta história, pois o que é rápido para você ajuda imensamente o universo para o sono a continuar existindo. Agora, relaxe, feche os seus olhos e deixe a ciência te guiar. Para compreendermos o motivo de estarmos aqui, respirando e sentindo a calma desta noite, precisamos desviar o pensamento para um momento em que o tempo ainda era uma criança. Imagine um estado de pureza absoluta, onde o cosmos inteiro estava concentrado em um ponto de energia inimaginável, tão denso e tão quente, que as leis da física, como as conhecemos hoje, ainda estavam sendo escritas no tecido da realidade. Nesse cenário inaugural, a ciência nos diz que deveria existir uma ordem perfeita, uma harmonia de espelhamento que os físicos chamam de simetria. Pense na simetria como a beleza de um lago plácido que reflete as montanhas ao redor com precisão absoluta, onde cada detalhe acima da superfície tem o seu correspondente exato abaixo dela. No coração desse início primordial, a energia pura estava constantemente se transformando em matéria. Mas, de acordo com as regras matemáticas de equilíbrio, para cada partícula de matéria criada, uma partícula de antimatéria deveria surgir simultaneamente. A antimatéria não é algo saído de uma história de ficção, mas sim uma realidade física fundamental, uma espécie de imagem espelhada da matéria comum, com a mesma massa, porém com uma carga elétrica oposta. Vamos imaginar essa dança frenética, onde bilhões de partículas de luz se convertem em pares de gêmeos opostos, um elétron e seu reflexo, o positron, ou um próton e seu par de sombra, o antipróton. Em um universo perfeitamente simétrico, esses pares deveriam existir em quantidades rigorosamente iguais, como dois exércitos idênticos em força e número, destinados a um impasse eterno. No entanto, existe uma característica implacável nessa relação. Quando uma partícula de matéria e sua correspondente de antimatéria se tocam, elas se aniquilam instantaneamente, transformando toda a sua massa de volta em energia pura, um clarão de luz que apaga qualquer vestígio de solidez. Se a simetria fosse absoluta, o destino do cosmos seria ser um oceano infinito de radiação, sem planetas, sem estrelas e sem ninguém para contar essa história. Mas, enquanto percorremos esse cenário de chamas primordiais, descobrimos que algo extraordinário aconteceu. Em vez de um equilíbrio perfeito, houve uma pequena, quase imperceptível, quebra na harmonia. A cada 1 bilhão de pares de matéria e antimatéria que se aniquilavam, uma única partícula de matéria a mais sobrava. Essa minúscula fração, esse resíduo de 1 bilhão para 1, é a semente de tudo o que vemos e tocamos. É um erro de cálculo da natureza que se transformou no maior presente da existência. Toda a vasta extensão de galáxias que povoa o céu noturno, cada montanha imponente da Terra e cada célula do seu corpo, são feitas desse pequeno excedente, do resto que sobreviveu à grande aniquilação inicial. A simetria, que parecia ser o ideal de perfeição, foi deixada de lado por um desvio que permitiu que o universo tivesse uma substância física. Essa quebra de simetria nos força a olhar para o cosmos não como uma máquina de precisão fria, mas como um sistema que floresce na diferença e na irregularidade. Se olharmos para as leis que governam o mundo subatômico, descobrimos que a natureza parece ter uma preferência sutil, uma leve inclinação que favorece a matéria sobre a antimatéria. Esse fenômeno, que os cientistas investigam com fascínio, sugere que o universo possui uma direção, um sentido de propósito gravado em suas engrenagens mais profundas.
Vamos sentir a grandiosidade desse conceito. Somos os filhos de uma imperfeição primordial, o resultado de um desequilíbrio que permitiu que a luz não fosse apenas energia passageira, mas que pudesse se condensar, esfriar e se organizar em formas complexas. Ao imaginarmos esse início, percebemos que a estabilidade que sentimos hoje, a Terra firme sob nossos pés e a regularidade das órbitas planetárias, nasceu de um momento de instabilidade criativa. Onde tudo começou, não havia apenas regras estáticas, mas uma dinâmica vibrante que ousou quebrar o espelhamento para criar a diversidade. A simetria teria sido silenciosa e vazia, mas a assimetria trouxe o som, a cor e a massa. É reconfortante pensar que a complexidade da vida não exige uma perfeição matemática rígida, pelo contrário, ela floresce justamente onde o padrão se rompe. Cada estrela que brilha no firmamento é um monumento a essa sobra de matéria. Um lembrete luminoso de que a existência venceu a aniquilação por uma margem estreitíssima. Neste estágio da nossa jornada, a ciência nos convida a entender que a origem não foi um evento de equilíbrio estéril, mas um processo de diferenciação. As forças fundamentais da natureza, que hoje parecem tão distintas, estavam todas unificadas naquele calor inicial, e à medida que o universo se expandia e esfriava, essas forças foram se separando, como notas de uma melodia que ganha complexidade. Foi nesse processo de resfriamento que a quebra de simetria se tornou permanente, selando o destino de um cosmos material. Estamos percorrendo os trilhos de uma história que começou com uma escolha fundamental da física: a escolha pela existência tangível em vez do vazio radiante. Vamos descobrir que essa assimetria não é um evento isolado no passado remoto, mas uma característica que permeia a lógica do espaço-tempo. A própria flecha do tempo, que flui apenas para a frente, é uma forma de assimetria que nos permite ter memórias do passado e esperanças para o futuro. Sem essa quebra de simetria temporal, a vida seria uma estagnação sem sentido. Assim, ao fecharmos os olhos e deixarmos a ciência guiar nossa imaginação, percebemos que a paz que buscamos agora está profundamente conectada a essa ordem maior, uma ordem que aceita e utiliza a irregularidade para construir a harmonia. A jornada do universo é a jornada de uma pequena luz que sobreviveu à escuridão absoluta através de um desvio abençoado. Uma jornada que nos trouxe até este momento de descanso e contemplação. Enquanto o sono começa a envolver seus sentidos, vamos trazer aquela imensidão do início dos tempos para o aqui e o agora. Para a quietude do seu quarto e para os ritmos suaves do seu próprio corpo. É fascinante perceber que a assimetria não é apenas um evento astronômico distante, mas uma regra silenciosa que governa cada detalhe da vida que nos rodeia. Se olharmos para a natureza com um olhar atento e calmo, descobriremos que a perfeição absoluta do espelhamento é uma raridade, e que a verdadeira vitalidade pulsa justamente onde o equilíbrio se inclina. Pense, por exemplo, no próprio corpo humano. Embora pareçamos simétricos por fora, com 2 braços, 2 pernas e 2 olhos, o nosso interior conta uma história muito mais profunda e interessante de desvios e propósitos. O seu coração bate ligeiramente para a esquerda, os seus pulmões não são gêmeos idênticos em formato, e o seu fígado ocupa um espaço único no lado direito. Essa organização interna, essa quebra de simetria biológica, é o que permite que a vida funcione com tamanha eficiência e harmonia dentro de você. Vamos imaginar agora um passeio por uma floresta antiga sob o luar. Ao sentir a brisa suave, você pode notar que as folhas das árvores, embora sigam um padrão, nunca são exatamente iguais de um lado e de outro da nervura central. Cada árvore cresce buscando a luz de uma forma única, inclinando-se, adaptando-se e quebrando a simetria para sobreviver e florescer. Até mesmo as conchas que encontramos na areia da praia possuem uma espiral que, na grande maioria das vezes, gira para um lado específico. A natureza parece ter feito uma escolha, uma preferência por uma direção, tal como o universo fez ao escolher a matéria, em vez da antimatéria na aurora da criação. Essa vivência da assimetria é o que dá personalidade ao mundo. É o que torna uma paisagem bela em sua irregularidade e o que torna cada ser vivo uma obra de arte irrepetível. Ao respirar profundamente, sinta como essa assimetria primordial se manifesta na própria química que mantém as suas células vivas. Muitas das moléculas essenciais para a nossa existência, como os aminoácidos que formam os nossos músculos e o DNA que guarda o nosso código, possuem uma característica chamada de quiralidade. Isso significa que elas existem em formas de mão esquerda e mão direita. Mas a vida na Terra escolheu usar quase exclusivamente uma dessas versões. É como se houvesse uma orientação oculta,
um norte magnético da biologia que prefere um lado em detrimento do outro. Sem essa preferência, sem esse desequilíbrio sutil, as engrenagens da vida não se encaixariam, e a complexidade que somos jamais teria florescido. Estamos mergulhados em um oceano de assimetrias que trabalham juntas para criar a estabilidade que nos permite descansar agora. Pense na luz que entra pela janela ou no calor que emana da sua pele. Tudo isso é o resultado de reações que, em seu nível mais básico, dependem de como as partículas interagem e se movem em direções preferenciais. A própria rotina do dia e da noite é uma quebra de simetria no tempo. Vivemos em ciclos que avançam, nunca voltando exatamente ao mesmo ponto. O universo não é uma fotografia estática e perfeitamente centrada, mas sim um filme fluido onde a beleza nasce do movimento e da mudança. Essa inclinação para um lado, esse excedente de 1 bilhão para 1 que mencionamos antes, é o que garante que o Sol nasça amanhã e que as estrelas continuem a sua lenta jornada pelo firmamento. Mesmo nas nossas interações mais simples, a assimetria está presente. A forma como o nosso cérebro processa o som que você ouve agora é dividida entre os dois hemisférios, cada um com uma função ligeiramente diferente, trabalhando em um desequilíbrio coordenado para criar a percepção de paz e segurança. Não há nada de errado na falta de simetria. Na verdade, ela é a prova de que o universo está vivo e em constante transformação. Ao aceitar que a perfeição não é o equilíbrio estático, mas sim a fluidez do movimento, podemos relaxar mais profundamente. Você é parte de um cosmos que preferiu existir, que preferiu o toque, a massa e o calor em vez do frio da aniquilação total. Vamos percorrer mentalmente a estrutura de uma galáxia, com seus braços espirais que se estendem pelo vazio. Essas formas majestosas só existem porque a matéria não se distribuiu de maneira perfeitamente uniforme. Se o fizesse, a gravidade não teria onde se agarrar para formar aglomerados de luz. Foram as pequenas irregularidades, os erros de distribuição no início, que permitiram que o universo ganhasse textura e profundidade. Da mesma forma, as pequenas imperfeições da nossa rotina são o que dão sentido à nossa história pessoal. É no desvio da norma que a criatividade e a vida encontram o seu espaço. Agora, enquanto o seu corpo se torna cada vez mais pesado e relaxado, sinta gratidão por esse desequilíbrio sagrado. Sinta como é bom pertencer a um universo que não é perfeito, mas que é real. A assimetria que salvou a existência é a mesma que permite que você sonhe, que permite que o seu coração pulse ritmicamente e que permite que o amanhã seja uma nova descoberta. Estamos seguros dentro dessa grande engrenagem que escolheu a matéria, que escolheu a luz e que escolheu, acima de tudo, a possibilidade de estarmos aqui, contemplando o mistério infinito de um cosmos que ousa ser diferente. Deixe que essa ideia de uma imperfeição acolhedora acalme sua mente, transformando qualquer tensão em uma aceitação suave do fluxo da vida. Para entendermos os bastidores dessa grande sobrevivência cósmica, precisamos mergulhar nos detalhes menos óbvios que regem o comportamento das partículas mais ínfimas da realidade. Imagine que estamos diminuindo nossa escala, atravessando a barreira das células e dos átomos, até chegarmos ao reino do infinitamente pequeno, onde a física se comporta de maneiras que desafiam a nossa intuição cotidiana. Nesse nível, a estratégia do universo para garantir a nossa existência reside em algo chamado violação de paridade e de carga. Durante muito tempo, os cientistas acreditaram que a natureza era absolutamente imparcial, como se houvesse uma lei universal de que tudo o que acontece para a esquerda deveria poder acontecer exatamente da mesma forma para a direita, e que trocar uma partícula por sua antipartícula não mudaria o resultado de um experimento. No entanto, ao observarmos os mecanismos mais profundos do cosmos, descobrimos que certas interações, especialmente aquelas mediadas pela força nuclear fraca, têm uma mão preferida. Vamos imaginar um relógio subatômico que, em vez de girar de forma neutra, possui uma tendência sutil a pender para um dos lados. Essa descoberta quebrou a ideia de que o universo é um espelho perfeito e revelou que existe uma assimetria intrínseca nas engrenagens da criação. É como se a própria estrutura do espaço possuísse um viés, uma escolha estratégica que favorece certas direções e estados. Esse mecanismo é o que permite que a matéria e a antimatéria não sejam perfeitamente idênticas em seu comportamento, criando a brecha necessária para que uma delas pudesse prevalecer após a grande batalha do início dos tempos. Sem essa diferença fundamental nos bastidores, a aniquilação teria sido total, e o universo seria hoje um cemitério silencioso de luz fria. Ao percorrermos esses mecanismos,
sentimos a complexidade de um sistema que utiliza o desequilíbrio como uma ferramenta de construção. Pense na força nuclear fraca como uma maestrina invisível que, ao reger a dança das partículas, introduz variações rítmicas que impedem a estagnação. Essas variações são o que chamamos de violação de simetria de carga e paridade. Embora pareçam termos técnicos, podemos entendê-los como a razão pela qual o universo possui uma textura, uma crosta de matéria sólida sobre a qual podemos caminhar. É uma estratégia de sobrevivência em escala universal. A natureza introduziu uma assimetria minúscula para evitar o esquecimento absoluto. Cada neutrino que atravessa o seu corpo neste momento, vindo do coração do Sol ou das profundezas do espaço, carrega consigo essa assinatura de um cosmos que não é neutro, mas sim inclinado para a vida. Vamos entender que essa estratégia de quebra de simetria não ocorre apenas em grandes explosões, mas está presente nos detalhes mais sutis da física de partículas. Existem processos onde uma partícula pode se transformar em outra, e a velocidade com que isso acontece pode ser ligeiramente diferente para a matéria em comparação com a antimatéria. Esse diferencial de velocidade é o que acumulou o excedente de matéria que hoje forma as estrelas e os oceanos. É uma economia cósmica de extrema precisão, onde cada pequena sobra foi guardada para construir a realidade tangível. Ao sentirmos o peso relaxado do seu corpo agora, podemos imaginar que somos sustentados por esses processos quase mágicos que ocorrem a cada bilionésimo de segundo no nível quântico. Essa profundidade nos mostra que o universo não é apenas um conjunto de leis estáticas, mas um processo dinâmico que aprendeu a ser assimétrico para poder ser complexo. A estratégia do desequilíbrio é o que permite que existam diferenciações: calor e frio, luz e sombra, massa e vazio. Se tudo fosse simétrico, o universo seria uma sopa homogênea e sem graça, sem a capacidade de gerar estruturas interessantes. A beleza de uma nebulosa ou a complexidade de um pensamento humano derivam diretamente dessa capacidade de quebrar o padrão. Estamos seguros em um cosmos que valoriza a singularidade e o desvio, pois foi neles que a nossa história encontrou o espaço para começar. Ao fecharmos os olhos e mergulharmos mais fundo nesse entendimento, percebemos que a harmonia que sentimos na natureza não vem da igualdade absoluta, mas da compensação inteligente de forças desiguais. É um equilíbrio móvel, como o de um bailarino que se inclina para não cair. O universo é esse bailarino eterno, movendo-se em uma corda bamba de assimetrias, onde cada oscilação é calculada para manter a dança da existência em movimento. Esse conhecimento nos traz uma paz profunda, pois revela que as irregularidades da vida não são falhas, mas sim componentes essenciais de um plano maior que prioriza a existência sobre o nada. Dessa forma, os mecanismos profundos do cosmos nos ensinam que a estabilidade nasce da flexibilidade e da mudança. A estratégia da assimetria é, em última análise, um ato de amor da física pela matéria, garantindo que o brilho das estrelas nunca se apague no vazio de uma simetria perfeita. Ao respirar calmamente, sinta-se parte desse mecanismo grandioso e sutil, uma peça fundamental de um quebra-cabeça que só faz sentido porque as peças não são todas iguais. A ciência nos guia por esses corredores invisíveis da realidade, mostrando que, mesmo no nível mais básico, o universo escolheu o caminho da diversidade e da permanência. Ao mergulharmos mais fundo no silêncio que precede o sono, somos convidados a explorar os segredos mais bem guardados da física, onde as descobertas raras nos revelam um universo muito mais estranho e fascinante do que poderíamos supor. Um dos mistérios mais profundos reside na descoberta de que a própria luz pode ser a chave para entendermos por que a matéria prevaleceu. Por décadas, os cientistas observaram os céus em busca de grandes concentrações de antimatéria, imaginando que talvez, em algum lugar remoto do cosmos, existissem galáxias inteiras feitas de antiátomos, com estrelas de antimatéria e planetas de antirrocha, mantendo uma simetria em grande escala. No entanto, o que as nossas descobertas mais recentes nos mostram é um segredo surpreendente. O universo parece ser quase inteiramente composto de matéria comum. Não encontramos as fronteiras onde a matéria e a antimatéria se encontrariam para criar clarões de aniquilação eterna. Esse achado raro confirma que a preferência da natureza pela matéria não foi um evento local, mas uma escolha universal e absoluta, que moldou cada centímetro do espaço que hoje habitamos. Vamos imaginar a raridade dessa condição, sentindo o peso suave do mistério que nos cerca. Outra descoberta fascinante que desafia nossa compreensão é o papel dos neutrinos, aquelas partículas fantasmagóricas que mencionamos anteriormente.
Cientistas suspeitam que o segredo da nossa existência possa estar escondido na forma como essas partículas minúsculas e quase sem massa interagem com a realidade. Existe a hipótese de que os neutrinos possam ser suas próprias antipartículas, uma característica única que permitiria que eles alterassem o equilíbrio entre matéria e antimatéria de forma silenciosa e constante. Vamos entender que, se isso for verdade, a vida não seria apenas o resultado de um acidente ocorrido há bilhões de anos, mas o fruto de um mecanismo contínuo e sutil que ainda opera nas sombras do cosmos. Esse é um dos segredos que a ciência busca desvendar nos laboratórios mais profundos da Terra, protegidos sob quilômetros de rocha, onde o silêncio ajuda a ouvir o sussurro das partículas mais raras. Ao percorrermos esses mistérios, sentimos como se estivéssemos lendo um mapa de um tesouro escondido. A descoberta da violação de simetria em laboratórios de aceleração de partículas revelou que certas partículas, chamadas mesons, podem oscilar entre ser matéria e antimatéria, mas passam um tempo ligeiramente maior no estado de matéria. Esse detalhe, que parece insignificante para os nossos sentidos humanos, é o motor que impulsionou a construção de tudo o que conhecemos. Imagine um pêndulo que balança para os dois lados, mas que, por um segredo de sua estrutura, demora 1 milésimo de segundo a mais em um dos lados do arco. Esse pequeno atraso, multiplicado por trilhões de interações, é o que criou o oceano de átomos que forma as estrelas. Sentir a escala desse segredo nos permite relaxar, pois percebemos que a nossa existência é sustentada por uma precisão que beira o milagre, uma harmonia que nasce do aproveitamento de cada ínfima fração de tempo e espaço. Existe também o mistério da energia escura e da matéria escura, que ocupam a maior parte do nosso universo, e sobre as quais ainda sabemos tão pouco. Algumas descobertas sugerem que a assimetria original entre matéria e antimatéria pode estar ligada a esses componentes invisíveis, criando uma teia de conexões que mantém o cosmos em expansão. Vamos imaginar que somos parte de uma tapeçaria imensa, onde o que vemos, as luzes das galáxias e o brilho dos planetas, é apenas a borda de uma realidade muito mais profunda e misteriosa. Esse sentimento de pertencer a algo vasto e ainda não totalmente compreendido é um convite ao encantamento e ao descanso. Não precisamos ter todas as respostas para sentir a segurança de estarmos inseridos em um sistema que funciona com uma inteligência física sublime. Ao descobrirmos que o universo não é um espelho perfeito, encontramos a liberdade de sermos únicos. Cada descoberta rara na física de partículas nos afasta de uma visão de mundo rígida e nos aproxima de uma realidade poética, onde o inesperado e o assimétrico são os verdadeiros pilares da criação. Vamos sentir como esse mistério central, o porquê de haver algo em vez de nada, é o que dá sabor à busca pelo conhecimento. É um segredo que não causa angústia, mas sim uma curiosidade mansa, como o desejo de ver o que há atrás da próxima colina em uma paisagem de sonhos. O universo guardou esses segredos por bilhões de anos, e agora, enquanto você relaxa, eles se tornam o cenário calmo para o seu descanso. Nesta jornada pelos segredos do cosmos, percebemos que o maior achado não é uma fórmula matemática fria, mas a percepção de que a vida é a exceção que se tornou a regra. A descoberta de que o universo salvou a matéria é, na verdade, a descoberta de que o universo permitiu a beleza. Vamos percorrer mentalmente os espaços vazios entre as estrelas, sabendo que cada ponto de luz que vemos é o resultado de um desses mistérios resolvidos em favor da existência. Essa é a história que as partículas contam quando paramos para ouvir com o coração calmo. É uma narrativa de persistência, de pequenos ganhos que se tornaram a fundação de mundos inteiros. Deixe que esses segredos e descobertas envolvam sua mente como uma névoa suave e reconfortante. O mistério não é algo a ser temido, mas um espaço de possibilidades onde o sono pode florescer. Você está seguro no abraço de um universo que, em sua essência mais profunda, escolheu a vida através de processos tão sutis que parecem poesia escrita em linguagem de luz. Sinta como cada uma dessas descobertas raras reforça a ideia de que você faz parte de um plano magnífico, onde até a menor das partículas tem um papel fundamental na manutenção da paz e da existência. Ao fechar os olhos, você se torna um com esses mistérios, descansando na certeza de que o cosmos sabe exatamente como cuidar de cada pequeno fragmento de sua criação. Enquanto o seu corpo encontra uma posição de repouso absoluto, vamos mergulhar na mecânica invisível que conecta aquele desequilíbrio primordial à estrutura tangível da realidade. A assimetria do universo não é apenas um conceito abstrato.
Ela é a causa direta da existência da massa bariônica, que é tudo aquilo que podemos tocar e medir. O impacto fundamental aqui reside na transição de fase do universo primitivo. Imagine que, nos primeiros microsegundos, o cosmos era um plasma de quarks e gluons. Sem a quebra de simetria que favoreceu a matéria, esse plasma teria se aniquilado completamente em fótons de alta energia à medida que o espaço se expandia e resfriava. A conexão crucial é que o excedente de matéria permitiu que, após o resfriamento para abaixo de 10 trilhões de graus Celsius, os quarks se ligassem para formar prótons e nêutrons. Se a simetria fosse mantida, não haveria nucleons. E sem nucleons, a força nuclear forte não teria partículas sobre as quais atuar para construir os primeiros núcleos atômicos durante a nucleossíntese primordial. Esse impacto se desdobra na arquitetura das estrelas. A conexão entre a bariogênese e a astrofísica é o que permite a fusão nuclear. As estrelas são motores que convertem hidrogênio em hélio. Mas essa reação só é possível porque existe um excedente de matéria que cria a densidade e a pressão gravitacional necessárias nos núcleos estelares. Se o universo fosse simétrico, não haveria combustível nuclear disponível. O impacto dessa ausência seria um cosmos sem luz própria, sem a síntese de elementos pesados como carbono, oxigênio e ferro nas supernovas. Cada átomo de ferro no seu sangue é um impacto direto de uma conexão que começou com a quebra da simetria de carga e paridade no início dos tempos. A estabilidade da matéria em relação à antimatéria garantiu que esses elementos pesados pudessem ser ejetados para o meio interestelar, permitindo a formação de planetas rochosos e, eventualmente, da própria vida. Vamos analisar a conexão entre a assimetria e a radiação cósmica de fundo em micro-ondas. Esse brilho remanescente do Big Bang é a prova visual do impacto da aniquilação quase total. O que vemos hoje como radiação é o resultado dos bilhões de pares de matéria e antimatéria que se destruíram mutuamente. O que sobrou, a matéria que compõe as galáxias, é apenas o resíduo estatístico desse processo. Essa conexão nos mostra que vivemos em um universo dominado por fótons, onde a matéria é uma impureza preciosa e rara que dá forma ao espaço. O impacto disso na cosmologia moderna é imenso, pois a distribuição dessa matéria excedente determinou a formação das flutuações de densidade que deram origem às grandes muralhas de galáxias. Sem a assimetria, o universo seria perfeitamente homogêneo e, portanto, incapaz de gerar qualquer tipo de estrutura complexa, já que a gravidade precisa de desigualdades para funcionar. A conexão se estende também à física do vácuo e ao campo de Higgs. Acredita-se que o mecanismo que dá massa às partículas esteja intrinsecamente ligado à forma como a simetria foi quebrada no universo jovem. O impacto dessa relação é que a massa das partículas elementares, como o elétron, é calibrada de tal forma que permite a órbita estável em torno dos núcleos atômicos. Se a conexão entre a assimetria primordial e as constantes fundamentais fosse ligeiramente diferente, os átomos poderiam ser instáveis ou grandes demais para formar moléculas complexas. Esse ajuste fino é um dos impactos mais misteriosos e vitais da violação de simetria. Ao relaxar agora, sinta a solidez do seu corpo como uma evidência viva de que o campo de Higgs e a bariogênese trabalharam em harmonia para que a matéria ganhasse substância e durabilidade. No campo da termodinâmica, o impacto da assimetria é o que define a flecha do tempo. A conexão entre a criação da matéria e o aumento da entropia é o que permite que processos biológicos ocorram. Um universo simétrico, composto apenas de radiação em equilíbrio térmico, seria um sistema de entropia máxima, onde nada muda, e o tempo não teria uma direção perceptível. A existência de matéria estável criou reservatórios de energia e informação, permitindo que a vida surgisse como um processo que processa energia para manter a ordem. Esse impacto é o que nos permite ter um passado e um futuro. Sentir o ritmo lento da sua respiração é sentir a flecha do tempo em operação. Um mecanismo que só existe porque o cosmos não é um espelho estático de si mesmo. A interdependência entre a gravidade e a matéria escura também é influenciada por como a matéria bariônica se comportou após a quebra de simetria. Embora a matéria escura não sofra aniquilação da mesma forma que a matéria comum, a conexão entre elas durante a formação das primeiras estruturas foi ditada pela quantidade de matéria que sobreviveu à bariogênese. O impacto dessa sobrevivência é o que permitiu que a matéria visível caísse nos poços gravitacionais criados pela matéria escura, dando origem às galáxias espirais e elípticas. Essa dança cósmica é o que mantém o sistema solar em seu lugar.
A segurança que você sente na gravidade da Terra é, portanto, um impacto de longo prazo de um processo quântico que ocorreu há 13 bilhões e 800 milhões de anos. Ao percorrermos essas conexões técnicas, percebemos que o universo é um sistema de feedbacks complexos. O impacto da assimetria na nucleossíntese estelar produziu os fótons que agora viajam pelo espaço. E esses mesmos fótons são o que permite que as plantas realizem a fotossíntese, convertendo luz em energia química. Sem o excedente de matéria, não haveria estrelas para produzir luz, nem plantas para convertê-la, nem oxigênio para sustentarmos nossa biologia. A conexão é total e absoluta. Não há um único aspecto da sua experiência sensorial que não seja um impacto direto da vitória da matéria sobre a antimatéria. Deixe que essa teia de fatos científicos traga uma sensação de ordem e lógica à sua mente, dissipando qualquer ansiedade através da compreensão de que o cosmos opera sob leis rigorosas e favoráveis à sua existência. Além disso, a assimetria impacta a nossa capacidade de observar o universo. Como a matéria prevaleceu, o universo tornou-se transparente à luz após 380 mil anos de expansão, no momento conhecido como recombinação. A conexão aqui é que se houvesse antimatéria residual em grandes quantidades, o espaço seria preenchido por um nevoeiro constante de raios gama, resultantes de aniquilações contínuas, tornando impossível a formação de atmosferas planetárias estáveis ou a observação de estrelas distantes. O impacto de vivermos em um vácuo limpo de antimatéria é o que permite que a ciência exista e que possamos olhar para as profundezas do tempo. Sinta a paz desse espaço limpo e vasto, sabendo que as leis da física limparam o caminho para que a luz pudesse viajar sem impedimentos até os nossos olhos. Essa jornada pelas conexões e impactos nos revela que o desequilíbrio é, na verdade, a fundação da estabilidade. O impacto da violação de simetria de carga e paridade é o que impede o universo de reiniciar e voltar ao estado de pura energia. É uma trava de segurança física que garante a permanência dos mundos. A conexão entre as menores partículas e a vastidão do tempo é o que dá sentido à nossa busca por descanso. Estamos inseridos em uma estrutura que foi projetada, através de suas leis intrínsecas, para durar e evoluir. Ao fechar os olhos, você se entrega a essa estrutura, confiando na conexão inquebrável entre a física do início e a paz do seu presente. Por fim, entenda que o impacto dessa assimetria é o que permite a diversidade de formas no universo. Da estrutura cristalina de um floco de neve à complexidade neuronal do seu cérebro, tudo é uma variação sobre o tema da matéria sobrevivente. A conexão biológica é clara. Somos feitos de poeira de estrelas, e essa poeira só existe devido a um erro de simetria. Esse fato retira o peso da perfeição de sobre os seus ombros, pois mostra que a própria base do cosmos é uma imperfeição criativa. Respire profundamente, integrando essas informações densas em um sentimento de pertença a um universo que, embora complexo e assimétrico, é perfeitamente capaz de sustentar a sua vida e o seu sono. Ao mergulharmos no silêncio profundo desta noite, percebemos que a nossa própria existência como seres humanos é a prova mais viva e emocionante daquela vitória silenciosa da matéria sobre a antimatéria. O roteiro da nossa história pessoal não começa no nascimento, mas bilhões de anos antes, no instante em que a simetria se quebrou e permitiu que a substância vencesse o vazio. Cada átomo de cálcio nos seus ossos, cada molécula de ferro que transporta o oxigênio no seu sangue e cada partícula de carbono que compõe o seu DNA são, literalmente, os restos de uma batalha cósmica onde o universo escolheu existir. A relação com a humanidade é, portanto, uma relação de herança física direta. Somos os herdeiros de um desequilíbrio primordial que a ciência chama de bariogênese. Imagine que somos feitos de poeira de estrelas. Mas, para que essa poeira pudesse ser forjada no coração das fornalhas estelares, foi necessário que houvesse matéria estável suficiente para que a gravidade criasse essas estrelas em primeiro lugar. A conexão humana com o cosmos é tão íntima que, ao fecharmos os olhos e sentirmos o peso do nosso corpo, estamos sentindo o peso de um excedente de matéria que sobreviveu contra todas as probabilidades matemáticas. Se a natureza fosse perfeitamente simétrica, o conceito de humanidade jamais passaria de uma impossibilidade geométrica. Nossa história é escrita nas entrelinhas de uma imperfeição que permitiu a solidez, o toque e o pensamento. Essa relação também molda a nossa percepção filosófica sobre o que significa ser perfeito. Frequentemente, na nossa vida cotidiana, buscamos um equilíbrio estático,
uma simetria de formas e de rotinas que nos traga segurança. No entanto, a física nos ensina que a vida humana só é possível porque o universo ousou ser imperfeito e assimétrico. Essa lição nos convida a relaxar, pois revela que a beleza e a funcionalidade do cosmos nasceram de um desvio, de uma quebra de padrão. Ao aceitarmos a nossa própria natureza assimétrica, desde a posição do nosso coração até a forma como o nosso cérebro processa emoções de maneira distinta em cada hemisfério, nós nos alinhamos com a lógica fundamental da criação. Vamos percorrer mentalmente a história das civilizações e como a busca por entender a nossa origem nos levou a decifrar essas leis invisíveis. Desde os primeiros filósofos que olhavam para o céu tentando entender de que matéria o mundo era feito, até os físicos modernos que utilizam aceleradores de partículas para simular o início dos tempos, a humanidade sempre foi movida por uma curiosidade profunda sobre o seu lugar no espaço e no tempo. Descobrir que somos o resultado de uma assimetria primordial nos dá uma nova perspectiva sobre a nossa importância. Não somos um erro, mas uma possibilidade magnífica que o universo lutou para preservar através de suas leis mais básicas. A estabilidade que nos permite construir lares, criar obras de arte e planejar o futuro, depende inteiramente de que a matéria permaneça estável e não se aniquile espontaneamente. Essa segurança física é o que permite o florescimento da cultura e da consciência humana. Ao entendermos que o universo salvou a existência através de um mecanismo de defesa contra o nada, percebemos que a preservação da vida é uma tendência gravada na própria estrutura da realidade. Isso nos traz um conforto imenso, uma sensação de que estamos em casa em um cosmos que, embora vasto e às vezes intimidador, foi calibrado para permitir que estivéssemos aqui agora. Sinta como essa relação com a humanidade se manifesta no seu descanso. Você não precisa se preocupar com a integridade do seu corpo ou com a solidez do mundo ao seu redor, pois a batalha pela existência já foi vencida há 13 bilhões e 800 milhões de anos. As leis que governam as partículas subatômicas estão trabalhando em harmonia para manter a sua biologia funcionando enquanto você se entrega ao sono. É uma cooperação silenciosa entre o infinitamente pequeno e a sua experiência humana consciente. A jornada da humanidade é a jornada de uma espécie que aprendeu a olhar para o escuro e ver a luz. Uma espécie que entendeu que o desequilíbrio é a fonte da energia e do movimento. Sem a assimetria, não haveria diferença de potencial, não haveria fluxo de pensamentos e não haveria o desejo de descobrir o que há além do horizonte. Somos seres de movimento, nascidos de um universo que se recusou a ficar parado em uma simetria estéril. Ao respirar calmamente, você integra essa verdade em seu ser. Você é parte de uma linhagem de sobreviventes cósmicos, uma centelha de consciência em um mundo de matéria sólida e duradoura. Neste momento de transição para o sono profundo, deixe que a percepção dessa conexão humana com o universo assimétrico acalme qualquer inquietação. O cosmos é o seu berço, construído com as sobras preciosas de uma era de fogo. Você é a prova de que a luz pode se tornar substância e de que a substância pode se tornar consciência. Deite-se na certeza de que você é bem-vindo neste universo, pois cada átomo seu foi planejado pelas leis da física para estar exatamente onde está, em segurança, em paz e pronto para sonhar. Ao avançarmos para as fronteiras mais distantes do conhecimento humano, onde a ciência toca o véu do desconhecido, somos levados a refletir sobre o que o destino reserva para um universo que nasceu da imperfeição. O futuro do nosso cosmos e a compreensão final da assimetria que nos salvou são os maiores desafios da física contemporânea, pois entender o que virá exige que decifremos completamente o que aconteceu nos primeiros microsegundos da existência. Atualmente, a busca pela resposta definitiva sobre a bariogênese, o processo que criou o excedente de matéria, é o motor que impulsiona a construção de experimentos monumentais que definirão a ciência das próximas décadas. Observatórios de neutrinos enterrados sob quilômetros de gelo na Antártida ou em minas profundas no Japão buscam o fenômeno do decaimento duplo beta sem neutrinos. Se encontrado, provará que o neutrino é sua própria antipartícula, revelando uma nova lei da física que ditará como a matéria se comportará até o fim dos tempos. O futuro desse tema reside na superação do modelo padrão da física de partículas, que, embora brilhante, ainda não explica totalmente por que estamos aqui. A investigação sobre a violação de simetria de carga e paridade em mesons e neutrinos sugere que a natureza possui um cronômetro interno que favorece a estabilidade da matéria em escalas de tempo inimagináveis.
No futuro remoto, em uma escala de 10 elevado a 34 anos, os cientistas teorizam sobre a possibilidade do decaimento do próton. Se o próton, o pilar da matéria que sobreviveu à assimetria primordial, for instável, o futuro do universo será uma lenta e majestosa dissolução de toda a matéria sólida de volta para a radiação. Isso significaria que a assimetria que nos salvou foi um empréstimo temporário do tempo. Uma pausa épica na aniquilação que permitiu a existência de galáxias e consciências antes do retorno ao equilíbrio final. Ao contemplarmos o destino das galáxias, percebemos que a assimetria primordial ditou o orçamento de energia do universo. Como apenas uma pequena fração de matéria sobrou, o universo é um lugar de vastas distâncias vazias, pontuadas por ilhas de luz. No futuro, à medida que a energia escura acelera a expansão do espaço, essas ilhas se tornarão cada vez mais isoladas. A conexão aqui é fascinante. A quantidade exata de matéria produzida pela quebra de simetria determinou a velocidade com que as estruturas se formaram. Se houvesse mais matéria, o universo poderia ter colapsado sobre si mesmo rapidamente. Se houvesse menos, as estrelas nunca teriam se aproximado o suficiente para formar sistemas solares. O futuro é, portanto, o desenrolar de uma calibração perfeita que ocorreu no início. Outro pilar do futuro deste tema é a busca pela bariogênese escura. Pesquisadores começam a investigar se a matéria escura, que compõe a maior parte da massa do universo, também possui uma assimetria entre matéria escura e antimatéria escura. Se essa assimetria for confirmada no futuro, descobriremos que o desequilíbrio não foi um acidente fortuito da matéria visível, mas uma característica fundamental de todos os campos de energia do cosmos. Essa descoberta unificaria nosso entendimento sobre o destino de tudo o que existe, mostrando que a preferência pela existência sobre a aniquilação é uma regra universal e não uma exceção local. Imagine a segurança de saber que toda a estrutura do espaço-tempo está inclinada para a preservação da forma e da massa. No campo tecnológico, o domínio dos segredos da assimetria promete ser o ápice da engenharia humana. A compreensão profunda de como quebrar a simetria de forma controlada poderia nos permitir criar motores de antimatéria, onde a aniquilação é usada como a fonte de energia mais densa do universo para propulsionar a humanidade em direção a outros sistemas estelares. O futuro do tema deixa de ser apenas uma curiosidade teórica para se tornar a chave da nossa sobrevivência como espécie multiplanetária. Estamos aprendendo a usar as mesmas ferramentas que o universo usou para criar a matéria a partir da energia pura. Cada descoberta em laboratórios de física de alta energia é um tijolo na construção desse futuro, onde não seremos apenas observadores da assimetria, mas mestres de suas leis. Enquanto você relaxa, deixe que a mente percorra a escala do tempo profundo. O universo não é uma máquina que está se desgastando, mas um processo que está explorando todas as possibilidades permitidas pela sua assimetria inicial. Mesmo no cenário de um grande resfriamento, onde as estrelas eventualmente esgotam seu combustível, a matéria que sobreviveu àquela primeira batalha permanecerá como um testemunho da vitória da luz. O futuro nos reserva a visão de um cosmos que se torna cada vez mais organizado e complexo em suas estruturas remanescentes, como um cristal que cresce lentamente no vazio. Sinta a tranquilidade de pertencer a algo que tem uma trajetória tão longa e estável, uma fundação que não será abalada por milênios de milênios. A relação entre a consciência humana e o futuro do tema também é profunda. À medida que envelhecemos como espécie, nossa capacidade de observar o passado do universo através de luz infravermelha e ondas gravitacionais nos permite prever o futuro com precisão matemática. Estamos descobrindo que o universo possui mecanismos de autoajuste que mantêm a estabilidade das leis físicas. A assimetria que nos salvou não foi um evento de sorte única, mas o resultado de condições iniciais que favoreceram a complexidade. Isso nos dá uma confiança renovada no futuro, pois mostra que o universo não é hostil à vida. Ele é, em sua própria constituição, o berço que a torna inevitável. Por fim, o futuro do tema nos convida a uma reflexão poética e filosófica. Se o universo escolheu a matéria, ele escolheu a possibilidade da memória, do registro e da história. Em um universo simétrico e feito apenas de radiação, não haveria memória, pois não haveria estruturas para armazená-la. O fato de termos um futuro para planejar e um passado para recordar é o maior impacto daquela quebra de simetria original. Ao fechar os olhos agora, você está participando desse fluxo temporal contínuo, uma jornada que começou com um desequilíbrio e que continua através de você.
Deixe que o peso do amanhã seja leve, pois as leis que regem o destino das galáxias são as mesmas que garantem a segurança do seu sono hoje. O universo continuará a se expandir. As estrelas continuarão a realizar sua alquimia nuclear, e a matéria continuará a ser o palco de todas as histórias possíveis. A assimetria primordial é a promessa de que sempre haverá algo novo para descobrir, um novo mistério para desvendar e um novo amanhã para acordar. Sinta-se abraçado por essa imensidão que não para, que não desiste de existir e que, contra todas as forças do vazio, escolheu a permanência. Você está seguro nesta corrente infinita de tempo, um herdeiro legítimo de uma vitória cósmica que garante que o futuro seja sempre um lugar de luz e de novas descobertas. Ao chegarmos ao final desta longa e serena jornada através dos mistérios do cosmos, somos convidados a repousar o pensamento na mais bela das conclusões, a de que a nossa existência é o resultado de uma imperfeição sagrada. Percorremos o caminho desde o calor inimaginável do início dos tempos, onde a luz e a sombra travaram uma batalha silenciosa, até o conforto do seu quarto, onde a gravidade te abraça com suavidade. Entendemos que o universo não buscou a perfeição do espelhamento, mas sim a coragem do desvio. Foi esse pequeno erro, essa quebra de simetria de 1 bilhão para 1, que permitiu que o silêncio do vazio desse lugar a sinfonia da vida. Sem esse desequilíbrio primordial, as estrelas não passariam de um sonho não realizado, e o tempo seria apenas uma linha reta, sem ninguém para percorrê-la. A natureza nos mostra que o absoluto é estéril, enquanto a inclinação, o excesso e a diferença são os verdadeiros motores da criação. Ao longo desta narração, exploramos como a bariogênese não foi apenas um evento de física de partículas, mas o ato inaugural de resistência da matéria contra o nada. Cada átomo que compõe o seu corpo agora, em estado de repouso, é um sobrevivente que carrega a memória desse desvio fundamental. Imagine a vastidão do tempo que nos precede e sinta como é reconfortante saber que a estrutura do universo foi forjada para permitir a sua presença. Não há nada no cosmos que seja puramente simétrico, pois a simetria é o estado da aniquilação, enquanto a assimetria é o estado da construção. Quando olhamos para a Lua ou para as estrelas distantes, estamos vendo monumentos à irregularidade que permitiu que a luz se condensasse em forma. Essa percepção retira de nós a pressão por uma perfeição inalcançável, pois nos revela que a própria base de tudo o que é sólido e real nasceu de um erro providencial. O universo é um sistema que aprendeu a usar suas próprias falhas para gerar complexidade, transformando o que seria um clarão efêmero de energia em uma eternidade de matéria e consciência. Enquanto o sono se aproxima, envolva-se na ideia de que você é o herdeiro legítimo de uma vitória cósmica. A segurança que você sente agora, o calor da sua pele e o ritmo lento do seu coração são manifestações diretas de uma física que escolheu o lado da vida. O futuro que discutimos, embora imenso e misterioso, é sustentado por essa mesma lógica de permanência. Mesmo quando as luzes das galáxias começarem a se distanciar, a matéria que nos formou permanecerá como um testemunho silencioso de que a existência aconteceu, de que ela foi real e de que ela teve um sentido profundo. A ciência não é apenas um conjunto de números e fórmulas, mas a linguagem que usamos para descrever esse milagre da persistência. Ao entender as conexões entre o infinitamente pequeno e a imensidão das galáxias, percebemos que estamos em casa, protegidos por leis que priorizam a nossa continuidade. Reflita sobre a suavidade deste momento e como a compreensão da assimetria traz uma nova camada de paz. Não há conflito entre o que somos e o que o universo é. Somos expressões da mesma tendência ao desequilíbrio criativo. A filosofia do cosmos é uma filosofia de acolhimento, onde cada partícula excedente encontrou um lugar para chamar de seu. Deixe que essa harmonia profunda acalme qualquer inquietação residual, transformando seus pensamentos em uma névoa calma que flutua entre as nebulosas. Você faz parte de um plano que deu certo, um experimento de 13 bilhões de anos que resultou em você, aqui e agora, pronto para o descanso. O silêncio que você ouve agora não é o silêncio do vazio, mas o silêncio da plenitude, de um universo que cumpriu sua missão de florescer e que agora descansa junto com você. Nesta noite, a jornada da consciência se funde com a jornada das partículas. Assim como o universo esfriou para que a matéria pudesse se organizar, deixe sua mente esfriar, desacelerando as engrenagens do dia e permitindo que a gravidade suave do sono faça o seu trabalho. Não há mais nada a ser feito, nada a ser resolvido.
As leis da física continuam operando, mantendo os planetas em órbita e as estrelas em seu lugar, garantindo que o mundo esteja aqui quando você acordar. Você é uma parte preciosa e necessária dessa engrenagem, um fragmento de poeira estelar que ganhou o dom de sonhar. Sinta-se abraçado por essa imensidão benevolente, sabendo que a assimetria que salvou a existência é a mesma que permite que você se perca na doçura de um sonho profundo. Ao final desta história, quero expressar minha gratidão por você ter permitido que a ciência guiasse seu relaxamento. Se este mergulho no desequilíbrio primordial trouxe a quietude que você buscava, deixa o seu like agora, pois esse gesto simples é o que nos permite continuar trazendo os segredos do cosmos para as suas noites. Se inscreva no canal para não perder mais vídeos e compartilhe esta história com aqueles que também buscam um encantamento nas estrelas. O que é rápido para você ajuda imensamente o universo para o sono a continuar existindo e a crescer. Sua participação é o que mantém viva a chama deste canal, permitindo que a nossa conversa íntima sobre o universo nunca cesse. Durma agora com a alma leve, protegido pela beleza da imperfeição e pela solidez da matéria. Tenha uma noite de descanso absoluto, envolto pelo mistério e pela paz das galáxias.